muito tempo, o planeta Capela estava passando por uma transição planetária, como atualmente está passando a Terra, por uma transição planetária. Então, lá em Capela, os espíritos rebeldes, bagunceiros, não estavam respeitando a ordem divina. Então, Deus desencarnaram eles, e eles vieram exilados lá no planeta Terra, no princípio da Terra, foram se reencarnar em criaturas primitivas. E assim como a Terra também está passando hoje por essa transição planetária, que está vindo muitos espíritos inteligentes, muitas crianças que nasceram do ano 2000 para cá e virão muito mais, que irão viver a nova humanidade. São crianças cristais, essas crianças. E a Terra está passando por essa transição planetária, deixando de ser um lugar de expiação e prova para ser um lugar de regeneração. E aqueles espíritos que não se evoluírem, como não se evoluíram aqueles espíritos não respeitando as leis divinas, bagunçando, roubando, fazendo corrupção, irão todos desencarnar e serão exilados. Aqueles que não aceitam a morte, a desencarnação, ficarão perambulando pelos cemitérios como hoje perambulam, aqueles que não aceitam a morte. E aqueles que suicidaram não sairão do corpo. E muitos que desencarnarem irão para o umbral, um lugar de sofrimento, onde vai ser pago os débitos caros. E muitos outros irão para o planeta Quiron, um planeta maior do que a Terra, mas um planeta primitivo, onde os espíritos irão se reencarnar em criaturas primitivas, como foi no princípio aqui da Terra. E depois de muito tempo, Deus enviou outra expedição de espíritos exilados de Capela, que são os Homo sapiens, do quais nós somos descendentes. E então vai ser dessa forma. E aqueles autoridades, presidentes, ditadores, irão tudo se reencarnar em Quiron. O umbral atualmente está passando por uma evacuação de espíritos que estão sendo levados para ser curados em hospitais de colônias espirituais de luz para se reencarnar aqui na Terra. E os outros irão para Quiron, o planeta Quiron. Lá não existe moradia, não existe nada. É tudo primitivo. Esses espíritos irão se reencarnar em criaturas primitivas no planeta Quiron. E depois de muito tempo, irão espíritos aqui da Terra desencarnados para começar a ajudarem a esses nossos irmãos desencarnados e reencarnados em Quiron para se evoluírem. Porque lá não tem moradia, tudo moram em cavernas e vivem com os animais e dividem as alimentações com os animais conforme no princípio da Terra. E assim vai ser. E aquelas autoridades, presidentes, governadores, prefeitos que são corruptos, só pensam em si, ao invés de ajudar os nossos irmãos, a humanidade, prejudicam pelo seu ego, pelo seu orgulho, pela sua corrupção, irão desencarnar e irão para o planeta Quiron, ou então aqueles líderes, ditadores, irão ser aprisionados no planeta Plutão, e no planeta Mercúrio, e na Lua, e em muitos outros exoplanetas. E assim vai ser a transição planetária da Terra. E é então que todas as pessoas sejam humildes, sejam fraternos, porque essa nova geração que está vindo de espíritos, que estão se reencarnando, são crianças cristais, que virão com muita inteligência e amor fraterno. E tomara que não se corrompam, como foi que aconteceu com a Atlântida,
Vieram para ser pessoas inteligentes e fraternos, mas se tornaram gananciosos, atrás de poderes, de autoridades, de corrupção, e Deus enviou os mentores espirituais para agitar as águas dos mares e acabou destruindo a Atlântida. Muitos espíritos encarnaram e outros se salvaram e formaram as 4 raças da humanidade. E que assim seja a vontade de Deus nosso Senhor. Amém. Quando a luz de Capela se apagou, seus filhos foram enviados à Terra. Há incontáveis milênios, no sistema da constelação do Cocheiro, girava um planeta de beleza e evolução elevadas, banhado pela luz da grande estrela Capela. Um mundo que atingira a culminância de um de seus ciclos evolutivos. Mas nem todas as almas acompanharam essa ascensão. Milhões de espíritos rebeldes, obstinados no crime e na vaidade, tornaram-se incompatíveis com a harmonia de seu lar. O orgulho e o egoísmo eram seus atavismos. Para que o progresso da maioria não fosse contido, a Justiça Suprema deliberou o exílio. Seu destino, um planeta recém-moldado, ainda em transições penosas, onde a matéria ardente esfriava sob a direção compassiva de um mestre. Longe, na terra longínqua, os exilados de Capela encontrariam um novo laboratório. A dor e o trabalho penoso seriam a escola para as grandes conquistas do coração. O Cristo os acolheu, abençoando suas lágrimas. Mestre, eles saberão suportar o peso do exílio? O amor saberá sustentá-los. A eles foi dada uma missão grandiosa, apesar da punição. Reencarnar na Terra, como descendentes dos primatas, e impulsionar o progresso de seus irmãos mais primitivos. Eram a semente da civilização. Os espíritos rebeldes, com seu fardo de orgulho e sua flama de inteligência, iniciaram uma nova e colossal migração. Há muitos milênios, entre a África e a América, existia um vasto continente banhado por mares azuis e montanhas resplandecentes. Era a Atlântida. A joia do oceano, onde a natureza exibia a harmonia perfeita entre o céu e a terra. Para esse solo abençoado, vieram espíritos luminosos e antigos, degredados de mundos distantes. Trouxeram na alma o brilho das constelações, mas também a sombra da rebeldia. Deixamos a luz e agora voltamos à sombra. A sombra também ensina. Se o coração não se fechar. Sob o olhar compassivo do Cristo, a Atlântida tornara-se seu campo de trabalho e aprendizado. Ergueram cidades monumentais, feitas de cristal e pedra viva. As torres tocavam as nuvens, e os templos eram adornados com metais cintilantes que refletiam o sol. A ciência e a arte floresciam lado a lado, e a voz da sabedoria ecoava pelos vales como um cântico de eternidade. Nós somos os deuses agora. Não, irmão. Estamos apenas esquecendo que o caminho é a humildade. Os Atlantes dominavam as forças da natureza, manipulavam os fluidos do éter, as correntes magnéticas, a energia dos astros, curavam com as mãos e dialogavam com os ventos e as águas. Sente? O mar nos escuta. Sim, e responde com poder.
Sua civilização era um reflexo do espírito em plenitude. Mas, pouco a pouco, o orgulho invadiu seus corações. A busca pelo poder e pela dominação substituiu o culto à luz. As armas mentais que antes serviam ao bem tornaram-se instrumentos de guerra. A Atlântida, que nascera para ser templo da fraternidade, tornou-se palco da ambição e da violência. Em meio às sombras crescentes, os emissários do Cristo desceram aos templos e advertiram os sacerdotes. A terra não pode sustentar o abuso da sabedoria. Os mares estão se movendo, pai. São só as marés. E nada pode destruir o que é eterno. Poucos escutaram. A maioria riu do alerta, embriagada pela glória passageira. O silêncio do alto antecedia a purificação. Então, veio o tempo da justiça divina. As forças ocultas do planeta despertaram. O solo tremeu, os vulcões rugiram e os mares, antes serenos, ergueram-se como muralhas de água. Fujam! A onda está chegando! Socorro, meu Deus! Segura a minha mão. A luz! Ela volta! Eu posso vê-la! Em pouco tempo, as águas cobriram o continente, silenciando milênios de civilização e beleza. A Atlântida se foi. Não. Ela viverá em nós. Alguns espíritos, guiados pelos mensageiros da luz, foram salvos e dispersos pelos continentes vizinhos. Levaram consigo os fragmentos da antiga sabedoria atlante, conhecimentos que mais tarde floresceriam na Índia, no Egito e na Grécia. O mar guardou o silêncio desse mundo extinto, mas a lembrança permaneceu nas lendas e tradições. Em cada mito de dilúvio, em cada sonho de paraíso perdido, ressoa a lembrança da Atlântida, símbolo eterno da queda e da redenção do espírito humano. Avó, existiu mesmo essa cidade? Sim, meu pequeno. E um dia o mar contará sua história. A tragédia da Atlântida não foi castigo, mas lição. Aquele povo que abusou do poder aprendeu que o saber sem amor é ruína. Socorro, a onda tá vindo! Do fundo dos mares, ergue-se ainda hoje o eco de sua mensagem. Nenhuma grandeza é duradoura se não estiver sustentada pela luz do coração. E assim, as águas do oceano não sepultaram apenas cidades, guardaram também promessas. A Atlântida vive, não nas pedras submersas, mas no íntimo da humanidade, que após cada queda, renasce em busca da luz. Porque o espírito, mesmo nas trevas, jamais esquece o caminho de volta ao Cristo. Reunidos nas alturas do plano espiritual, os emissários do Cristo traçaram o plano de redenção. As falanges luminosas observavam em silêncio o orbe azul que girava no espaço. A voz do Mestre ecoou: que a terra acolha os que caíram, para que aprendam no trabalho o valor do amor. E no coração da Ásia, entre montanhas nevadas e ventos eternos, o Cristo convocou os mensageiros. No planalto do Pamir, o teto do mundo, uma luz imensa desceu dos céus. Espíritos resplandecentes pairavam sobre o vale sagrado. Ali seria o ponto de partida da nova humanidade. Milhares de almas envoltas em claridade reuniram-se sob o olhar do Senhor. Suas auras oscilavam entre o arrependimento e a esperança. Do alto,
O Cristo estendeu suas mãos e falou: Filhos do mesmo Pai, a terra será vosso novo lar. Que o trabalho e a dor purifiquem vossas almas. Os mensageiros começaram a conduzir os exilados às regiões que lhes caberiam. Reencarnariam entre os homens primitivos, trazendo a centelha da inteligência e a memória vaga do paraíso perdido. As planícies e os vales da Ásia vibraram ao toque dessas almas luminosas. A Terra, pela primeira vez, recebia o sopro da civilização. Sinto. Peso, frio. Sente também a vida, irmão. Ela é o início do retorno. Sob o comando dos Espíritos do Cristo, as multidões foram divididas em 4 grandes grupos de camelinos. Cada um possuía missão própria, ajustada às suas tendências e débitos espirituais. Desses grupos nasceriam as 4 grandes raças matrizes da humanidade moderna. Este jarro de azeite é meu por 3 ciclos de cevada. 4. E você terá o melhor. Você viu o que eles trouxeram no último navio? Sim, mas o preço está muito alto este ano. Precisamos negociar. O primeiro grupo foi conduzido às planícies do norte da Índia e da Pérsia. Levaram consigo a chama da inteligência e da liberdade. Eram os futuros construtores da família indo-europeia, que ao longo dos séculos espalharia pelo mundo o pensamento e a ciência. A vitória nos espera naquela direção. Nossos ancestrais estão assistindo. Vamos! Vejam a luz. É um bom presságio para a batalha. Sim, e o frio fortalece nossos corações. O segundo grupo foi guiado ao Vale Fértil do Nilo. Neles, predominava a sabedoria e o senso de ordem. Fundariam o Egito, templo do conhecimento e da harmonia, onde o homem aprenderia a buscar a imortalidade e a conversar com os céus. É o sopro dos deuses, guiando-nos a construir um novo lar. Que o Egito se levante, das águas nasce a luz. O terceiro grupo, guardião da fé, foi conduzido ao deserto do Oriente. Sua missão seria conservar viva a lembrança do Deus único, preparando o coração dos homens para a vinda do Messias. Através da dor e do exílio, Israel manteria acesa a chama da esperança. Ele parece estar em êxtase. A presença de Deus está com ele. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O quarto grupo permaneceu nas terras do Oriente, ao sul do Himalaia. Eram os sonhadores e místicos, os que traziam viva a lembrança do céu. Daí floresceria a Índia espiritual, onde o homem aprenderia a buscar Deus dentro de si mesmo. Cada povo recebeu uma tarefa na grande sinfonia do Cristo. Aos hindus, o sentimento. Aos hebreus, a fé. Aos egípcios, a sabedoria. E aos ários, a razão. Juntos, preparariam o solo do mundo para o advento da luz. Nenhum estava esquecido. Todos trabalhavam sob o mesmo amor. Os séculos passaram, e dessas raças brotaram civilizações que ergueram templos, escreveram livros, abriram mares e sonharam com o céu. Os filhos de Capela cumpriam, entre lágrimas e esperanças, o seu resgate. Este ano, a colheita será abundante de graças aos deuses. Sim, devemos preparar as oferendas para Amun-Ra no templo. Depressa, precisamos terminar esta sessão antes da noite. Quanto você quer por esta seda? É o melhor preço que posso fazer, meu amigo. O exílio tornou-se escola. A dor, o caminho. E antes de dispersarem-se pelo mundo, ouviram novamente a voz do Mestre. Quando a luz do amor habitar novamente vossos corações, retornareis à casa do Pai. Cemitérios, o destino final dos nossos corpos físicos. Mas enterre o conceito de lugar de descanso eterno.
Em um mundo de provas e expiações, cemitérios são locais de muita densidade vibracional, energias pesadas, insalubridade energética. E o motivo para isso, em grande parte, vem do materialismo excessivo dos encarnados. Esse apego pela matéria, ou dependência do plano físico, pode causar sérios problemas no desencarne. Alguns desencarnados, a grande maioria por falta de conhecimento espiritual, simplesmente não aceitam ou não entendem a separação dos seus corpos físicos. Ficam obcecados pela fantasia de tê-los de volta. Nesses casos, a ligação com o corpo morto é tamanha que fios fluídicos, fios mentais, saem do perispírito do falecido, se ligando ao cadáver que se decompõe no solo. Assim, tudo o que acontece com o corpo é plasmado no corpo astral destas criaturas em um processo chamado ideoplastia, que é a ação do pensamento sobre a matéria. Como resultado, o perispírito acaba por ficar igual ao corpo putrefato. Forma cadavérica, apodrecida, feridas fétidas, por vezes desmembrados. Ossos e músculos à mostra, como zumbis de um filme de horror. Essas são criações mentais, mas feitas de matéria mental altamente tóxica, gerada pelo pensamento. Em todo o planeta, existe um solo astral, justaposto ao solo físico. Tudo começa no instante em que os olhos físicos se fecham pela última vez. Para muitos, esse momento é suave. Para outros, é abrupto, confuso, como se o chão desaparecesse sob os pés. Mas para aqueles que despertam no umbral, a travessia é muito mais do que um simples despertar. É um espelho que revela partes do ser que o mundo material ajudou a esconder. Quem chega ali não percebe de imediato que deixou o corpo. Muitos acreditam estar sonhando, desorientados, tentando recordar o que aconteceu. Outros insistem que estão vivos, buscando explicações para a dor, para a sensação de deslocamento, para o ambiente pesado que não combina com nada que já experimentaram. Imagine acordar em um lugar onde a neblina parece ter peso, onde o ar vibra com emoções densas, e onde cada som ecoa como se tivesse intenção própria. Não existe silêncio. Não existe pausa. Existe apenas a consciência diante dela mesma. O espírito desperta confuso, tentando entender por que tudo ao seu redor parece distorcido, como se a realidade estivesse quebrada. Alguns ouvem vozes ao longe, gemidos, sussurros, às vezes chamados que nem sabem se vêm de outros ou de dentro de si mesmos. Ali, o tempo não funciona como no mundo físico. Minutos parecem horas, horas parecem dias. Em certos casos, a sensação é de que anos se passam em sofrimento, mesmo que, do ponto de vista espiritual, tudo seja muito mais breve. Mas o sofrimento do umbral não é um castigo? Não é uma punição dada por alguma força externa? O umbral é uma criação coletiva, formada por mentes vibrando na mesma frequência de culpa, apego, medo, raiva, vício, desequilíbrio ou negação. É como se cada emoção reprimida, cada pensamento negativo sustentado ao longo da vida, ganhasse forma nesse território. E por que alguns despertam ali? Essa é a pergunta que mais inquieta. A resposta, porém,
é sempre mais íntima do que parece. Quem chega ao umbral não é levado à força. Chega por sintonia. É como uma estação do rádio. Você só ouve a frequência para a qual está ajustado. Ao desencarnar, o espírito naturalmente se conecta ao ambiente vibratório que corresponde ao seu estado interior naquele exato momento. Não importa a religião que seguia, as palavras que dizia, a imagem que mostrava ao mundo. Ali, só importa a verdade vibratória da consciência, aquilo que realmente se é, e não aquilo que se fingiu ser. Para muitos espíritos, o choque da descoberta é devastador. A primeira sensação é a negação. Isso não pode estar acontecendo comigo. Eu não mereço estar aqui. Deve ser um pesadelo. Alguns tentam correr, gritar, fugir. Mas para onde? O umbral é feito de pensamento, e pensamentos desordenados criam ainda mais confusão. Quanto mais medo se sente, mais denso o ambiente fica. Quanto mais revolta se carrega, mais escuro tudo se torna. E quanto mais se tenta escapar sem compreensão, mais preso o espírito se vê dentro de si mesmo. É um cenário onde a mente tem poderes que ela ainda não aprendeu a dominar. Imagine agora o espírito caminhando sem rumo, sentindo pés que não cansam, mas uma consciência que pesa mais a cada passo. Ele tenta identificar algum marco, alguma referência, mas tudo parece uma mistura de ruínas, sombras, terrenos ondulantes e paisagens que se moldam conforme as emoções mudam. Em certos momentos surgem figuras que parecem ameaçadoras. Não são demônios, não são monstros criados por alguma força maligna externa, como muitos acreditam. São formas plasmadas pelo medo coletivo, imagens criadas pela mente humana ao longo de vidas e vidas, sustentadas pela imaginação de milhões de pessoas. O umbral é um mosaico de criações mentais, muitas delas tão antigas que já nem se sabe quem as originou. Quando um espírito em desequilíbrio adentra esse ambiente, essas formas se tornam mais vivas, mais densas, e passam a interagir como se tivessem vida própria. É nesse ponto que o espírito percebe que está em um território onde é impossível mentir. Cada pensamento se torna visível. Cada emoção se materializa. Se tenta se esconder, a própria sombra o denuncia. Se tenta gritar, sua voz ecoa dentro da própria consciência, como se o universo inteiro estivesse ouvindo. E é essa dinâmica que muitos chamam de sofrimento, o confronto inevitável com a verdade. Uma verdade que no mundo físico é facilmente abafada com distrações, trabalho, sorrisos, conversas vazias, vícios e justificativas. No umbral, nada disso funciona. Não existe máscara. Não existe filtro. Só existe o que o espírito realmente é. Mas nem tudo ali é dor. É importante entender isso. O umbral é um território de transformação. Muitas consciências despertam nele para finalmente perceber o quanto carregavam de desequilíbrio, e ali começam um processo de entendimento e mudança. Não é um lugar criado para punir, mas um ambiente onde a vibração pesada se condensa para que aqueles que ainda precisam passar por essa etapa sejam acolhidos. E sim, acolhidos. Porque mesmo que o cenário pareça sombrio, existe amor atuando desde o primeiro instante. Socorristas espirituais observam, orientam e intervêm sempre que há abertura vibratória mínima. Porém, amor não invade. Ele aguarda a permissão interior. O espírito que desperta ali raramente percebe a presença desses socorristas. Está tão imerso em sua própria turbulência interna que não consegue ver a luz ao redor. Mas ela está ali, silenciosa, observando, esperando o momento exato em que um pedido de ajuda, mesmo que mental e sutil, seja emitido. Às vezes, esse pedido vem em forma de choro. Às vezes como uma frase murmurada. Às vezes como um simples pensamento de arrependimento ou cansaço. Eu não quero mais isso. E é nesse instante, nesse microsegundo de rendição, que a luz encontra brecha para atuar. O espírito, em seus primeiros momentos no umbral, não entende nada disso. Ele só sente. E sentir, ali, é intenso. Não existe meio termo.
As emoções tomam proporções gigantescas. Se existe raiva reprimida, ela explode. Se existe culpa, ela se materializa em cenários repetitivos, quase como pesadelos que se repetem. A atmosfera aqui é pesada, Lucius. O cheiro de fumaça, de peles curtidas, é tudo tão primitivo. É o berço possível, André. Observe a mãe. Ela é uma nativa. O cérebro dela é simples, instintivo. Mas veja a aura dela. O espírito reencarnante já está ligado. Ele está num estado de perturbação profunda. O reduzimento perispiritual o deixou como se estivesse num pesadelo confuso. Ele sente que está caindo num abismo escuro e apertado. Para ele, este momento não é um nascimento, é um encarceramento. Quem era ele na Terra? Foi um burocrata, um político brasileiro que gostava de usufruir do dinheiro público, não se importava com os problemas que isso causava. Um homem que lidou com leis e papéis. Gostava do conforto, da boa comida, ignorava a pobreza ao redor. Passou anos vivendo às custas do povo pobre. Agora, ele está prestes a entrar num mundo onde não existe papel, nem caneta, nem lei. Apenas a sobrevivência. Meu Deus, Lucius. O olhar dele. Não é o olhar de um recém-nascido. Ele está procurando? Ele está acordando, André. Nos primeiros segundos após o parto, a memória do espírito ainda oscila. Ele esperava acordar no hospital. Ele esperava ver luzes elétricas, enfermeiras, o teto branco. Mas ele abre os olhos e vê sombras, rochas, fumaça. E vê o rosto da mãe. O espírito reencarnante já está ligado. Ele está num estado de perturbação profunda. O reduzimento perispiritual o deixou como se estivesse num pesadelo confuso. Ele sente que está caindo num abismo escuro e apertado. Para ele, este momento não é um nascimento, é um encarceramento. Onde estou? Que monstro é esse? Por que não consigo falar? Por que meu corpo está pesado? O pânico o invade. Ele tenta raciocinar com a mente de um adulto, mas o cérebro do bebê não responde. Ele tenta gritar, socorro! Mas só sai o choro. É o choque da realidade, André. A ficha caiu. O exílio começou de verdade. Isso é tortura, Lucius. Ele vai viver assim? Com a mente de um homem preso num corpo de bebê selvagem? Ele vai enlouquecer. Não, André. Deus é misericordioso. Observe agora. A lei do esquecimento entra em ação.
O cérebro denso desta raça funciona como um filtro. Ele abafa as memórias complexas. Veja, o olhar dele mudou. O pânico está sumindo. As lembranças da Terra, o escritório, a família antiga, o conforto, estão se tornando como um sonho distante que se desfaz ao acordar. Agora, ele sente apenas o instinto. Frio, fome, o calor do corpo da mãe. A cortina de carne fechou. O burocrata adormeceu. O pequeno gigante acordou. Então ele esqueceu quem foi. Esqueceu os detalhes, mas a intuição permanece. Ele será um gigante diferente. Ele terá uma inteligência mais rápida que os outros da tribo. Ele vai inventar ferramentas melhores. Ele vai sentir repulsa por atos de crueldade excessiva. Ele vai, lentamente, civilizar essa mãe e essa tribo, não com discursos, mas com o exemplo de uma alma mais velha num corpo jovem.